Eu nunca vi uma nação tão besta como a nossa nação brasileira, primeiro desmerecendo as nossas Forças Armadas. Tudo bem que as pessoas brincam, fazem uma piada ali e tal, mas tem gente que desmerece a nossa Força Armada nitidamente. Só que ninguém fez nenhuma manifestação para que o governo investisse em Forças Armadas aqui no Brasil. Uma coisa que eu escutei, que eu achei ridícula, é de uma pessoa, até que questionei lá nos comentários dessa postagem, é que o cara tá achando que com a invasão dos Estados Unidos, o Brasil parece que está precisando disso. Parece que o Brasil pode melhorar, né, o sistema político e tudo. Gente, é surreal a capacidade mínima de entendimento. Os Estados Unidos sempre tentaram de alguma forma, sempre inventaram de alguma forma um mito para poder realizar os seus ataques. Se eles precisassem pegar um presidente de um país, eles inventavam uma história ridícula, ridícula porque somente a população que não estuda o mundo, né, que não está alienada quanto às questões do mundo, não entende que aquilo tudo era fictício, né? E ali capturavam os líderes daquelas nações, né? E isso aconteceram por inúmeras vezes. Isso é um hábito dos Estados Unidos. Dá a impressão que esses caras nunca entenderam isso, nunca viram os Estados Unidos fazer essas coisas, como se nunca tivesse feito nada, né? Para acreditar numa lorota dessa. Os Estados Unidos, o que os Estados Unidos fez com Cuba foram simplesmente 70 anos de embargo econômico. Simples. E por que esses embargos econômicos? Simplesmente porque os Estados Unidos tinham grandes negócios em Cuba, estava tomando Cuba a mão grande, né? Aquela ilha a 185 quilômetros dos Estados Unidos, era totalmente saqueada. A máfia americana tinha cassinos, tinha bordéis lá. As empresas eram todas tomadas pelos americanos. A única coisa que o povo tinha era o salário da mão de obra, né? Então, Cuba passou a ser uma espécie de colônia dos Estados Unidos. Até que vai surgir as figuras como Fidel Castro, Che Guevara, naquela época, né, com a revolta da população, um presidente Fulgêncio Batista entreguista, um presidente que estava ali cheio da bufunfa, sua família bem, e, entregou Cuba nas mãos dos americanos, né? E aqui no Brasil nós temos gente desse tipo, que se estourar uma guerra hoje, eles se uniriam, se fosse uma guerra com Hitler, eles estavam participando junto com a Gestapo. Eles estariam fazendo como na Noruega, né? Na Noruega, os noruegueses eram os mais violentos do que os inimigos. Então, existem pessoas entreguistas nas próprias nações e não fazem isso por necessidade, não. Eles fazem realmente porque eles acham que tem que ser dessa forma, né? Então, Cuba sofreu 70 anos de embargo. A Venezuela também sofreu embargo, a Venezuela ajudou Cuba, a União Soviética ajudava a Venezuela, né? E tudo isso gira em torno de ter essa exploração, de conseguir explorar o país, ver se Cuba conseguiu sobreviver esse tempo todo, se Cuba conseguiu chegar em algum lugar. O salário de um médico em Cuba, né, que, que teria uma capacidade muito grande de desenvolver a medicina ali, né, e isso a gente vê que mesmo em meio ao caos se conseguiu desenvolver alguma coisa, mas se tivesse tido todas as oportunidades, seria talvez uma Taiwan da ciência, né? Taiwan, na parte de chip, né, de computadores, de inovação de ponta, um PIB totalmente investido e focado nesses desenvolvimentos, né? Os Estados Unidos não deixa Taiwan fabricar nada para a China e a China é doida para retomar o território de Taiwan. Hoje em dia a China já está autossuficiente, não, talvez eu não sei se tem algum interesse mais em Taiwan, né? Acho que eles já conseguiram ultrapassar as capacidades ali, não tenho certeza, né? Então, pelo que a China desenvolve aí de ciência, de tecnologia, a gente pode ver que eles estão há muitos anos-luz à frente de tudo aqui, tá? E o objetivo dos Estados Unidos é
bloquear esse avanço chinês. Eu falo isso sempre. Isso está bem nítido, é bloquear os avanços. E como faz esse bloqueio? Primeira coisa, o petróleo, né? Primeira coisa, o petróleo. Já que você não pode ir lá e pegar todas as terras raras, né, que são os materiais que tem ali na China para dar e vender, inclusive nos vulcões desativados tem in natura, né? Não precisa o cara explorar o subterrâneo lá para poder ter todo um trabalho, toda uma logística, um gasto enorme para poder extrair um material, né, para a fabricação terras raras são materiais como lítio, né, tântalo, são materiais utilizados na tecnologia moderna, os carros elétricos, né? Tem até um material, que eu esqueci qual é o nome dele, que a bateria dura mais de 100 anos. Você consegue fazer você consegue fazer um mosquito drone. E com um bichinho desse você pode espionar, você pode roubar aeronave, você pode fazer uma série de coisas. Ele dura 100 anos. Eu te falei sobre isso, eu esqueci o nome do material. Mas esse objetivo de paralisar a China começa com o petróleo. Neutralizou a Venezuela, né? Então uma boa parte do petróleo da Venezuela, que não é um petróleo de qualidade boa, né? Precisa de um solvente para agregar valor no mercado. Ele não tem, a Venezuela não tinha condições de botar isso no mercado, né? Para vender ele a um preço justo, né? Você tem o petróleo tipo Brent, né? Que é o petróleo mais parece que é o melhor, né? Dali você extrai gasolina, dali você extrai materiais bons. O petróleo da Venezuela você extrai coisas de asfalto. Ele não é um petróleo de qualidade, né? Só que a quantidade é muito grande e tem países que precisam desse tipo de petróleo, muito, né? Então você tem uma extensão muito grande, a Venezuela tem uma extensão muito grande de terras raras, de ouro, tem a floresta lá, tem extensão de floresta, tem tudo o que os Estados Unidos sempre quis, tá? Sempre quis. E a mesma rixa que tem na Venezuela foi a de Cuba, porque quando o Fidel Castro retomou a ilha de Cuba, expulsou todos esses empresários americanos e ficou com tudo. Tudo que eles tinham lá perderam. Então, essa é a indignação dos americanos, né? Então, achar que eles vão tomar o Brasil e depois nos devolver a nação, isso é uma piada. O que eles pegam é deles. Você nunca viu ladrão devolveu nada a ninguém. Ladrão não devolve. Se eles conseguirem pegar o Brasil, né, cercar o Brasil, primeiro que os outros países também ao redor, né, que fazem fronteira com o Brasil, vão estar no início aliados aos Estados Unidos e depois vão sofrer as mesmas coisas, porque vão estar todos manipulados, todos controlados pelos Estados Unidos. Então, mas o que se faz contra uma grande potência? Que tipo de coisa que você faz contra uma grande potência? Então, é isso que a gente deveria estar estudando, uma forma de conter esses avanços americanos, né? Uma forma de conter. Então a população brasileira, ao invés de estar se preocupando com outras coisas, elas deveriam estar criando fóruns de debate, fóruns de discussão com pessoas realmente sérias, com pessoas que realmente entendem dessa parte, né? E na internet tem um montão de gente que se diz entendido nessa parte. Mas só que quem poderia instruir a população, enquanto ainda existe uma democracia, ainda se pode falar, e vai ter muita gente que não vai querer meter a cara depois de um tempo, né? E algumas nem vão meter a cara agora para falar nada, são os cientistas políticos, os caras que já fazem análise disso, do comportamento americano nas guerras, né? Essas histórias precisam vir novamente à tona
e a sociedade começar a analisar isso. Porque a gente tem um país que desdenha da sua própria Forças Armadas, sendo que não é o momento para piada mais, a piada acabou o riso, tá? Não é mais momento para deboche. Enquanto a dor está longe da gente, era muito fácil a gente brincar, né? Agora, quando se aproxima, quando você começar a ver aquelas coisas, aquelas atrocidades que você só via no jornal, que você só via na TV, como se você tivesse num jogo de GTA, onde você não sente a dor do cara que foi atropelado, quando começar a acontecer as coisas no teu território, na tua casa, aí a coisa muda de figura. E aí vai ser muito tarde, porque vocês vão deixar para pensar quando já está acontecendo. Vai ter muita gente que não vai nem entender, porque a gente nunca acreditou que chegasse nesse ponto, e a gente também não sabe se vai chegar a esse ponto, mas que nunca também aconteceu no mundo as coisas que estão acontecendo hoje. As guerras nunca estiveram tão perto do Ocidente, elas sempre ficaram reservadas para o Oriente. Só que o caldo está engrossando por esse lado de cá. A gente está vendo um mundo dividido, a gente está vendo uma grande potência bélica que retirou os 85% dos recursos financeiros que eles tinham da ONU e está fazendo o que quer com o país, e o mundo todo está calado diante dessa situação. Por quê? Quem é o mundo todo? Boa parte do mundo todo, das grandes potências, estão do lado dos Estados Unidos. A Coreia do Sul é a quinta maior potência. A França, a Inglaterra, essas grandes potências estão do lado de quem? Dos Estados Unidos. A OTAN, os 30 e poucos países da OTAN, eles têm força para dominar toda a economia. Vocês acham mesmo que eles vão se meter em alguma guerra contra os Estados Unidos? Você acha mesmo que eles vão ficar contra Reino Unido, França? Pessoas que sempre ficaram agarrados na barra da saia dos americanos? Vocês acham mesmo? Então, a gente está assistindo uma grande potência colapsando, tentando colapsar e paralisar duas outras potências orientais, China e Rússia, né? Isso está bem nítido, bem nítido. E sempre, quem estudava antes essa parte, sempre percebeu que os Estados Unidos fazia de tudo para bloquear a China e a Rússia. Mas só que esses bloqueios eram muito fracos. Eu vou bloquear a Holanda aqui para não mandar chip para lá. Tá. Enquanto deu certo, beleza. Aí a China se tornou autossuficiente naquilo. Eu vou bloquear Taiwan para que não receba chips lá. A China se tornou autossuficiente. Ou seja, um país que não tinha essa autossuficiência começou a se tornar autossuficiente. Fora que os Estados Unidos devem muito dinheiro a China é uma das maiores credores dos Estados Unidos, né? Deve muito dinheiro à China. E os ativos da China em dólares converteram para ouro, para que em uma possível estratégia, como já foi analisado, né, de como aconteceu na Venezuela, do congelamento das reservas de dólar em plena crise do petróleo venezuelano, né, que foi o que quebrou ali a Venezuela, a ponto da Venezuela ter que comprar coisas de fora em dólar, sendo que as reservas deles estão congeladas. E aí? As coisas ficam mais caras. Então você não consegue, o petróleo começa a ser vendido a preço de banana. Enquanto os Estados Unidos conseguia sanções econômicas, conseguia de formas assim, deixava passar batido. Agora, quando a China se tornou uma potência bélica muito forte, o medo deles é de que a China venha um dia destruir os Estados Unidos, por tudo que os Estados Unidos já fez ao longo de décadas, de séculos. E esse ressentimento está no Putin também, está na Rússia, está entranhado na sociedade. Ele não está só no presidente, ele está numa sociedade que passou isso com a quebra da União Soviética. Então, os países, as grandes potências, vão vendo o que os Estados Unidos vão fazendo nas outras nações, como sempre com um argumento falso e mentiroso de estar fazendo um bem. E na nossa cara, os caras fazem isso. Olha, nós vamos lá
detonar o Khamenei, né, o líder, o papa lá do Irã, e a gente vai libertar aquele povo que está sofrendo lá, mulheres sofrem violência. Olha o peixe que o cara vende. As mulheres sofrem violência e tal, como se as nações que estão ao redor dos Estados Unidos não fossem ditaduras, que não fizessem coisas até piores. E aí foi lá, matou o cara, agora vocês já podem tomar o governo. Aí quando você olha pro governo assim, matou o líder, mas deixou todo o exército lá. Esse cara tá brincando com a nossa cara. Ele mente na cara de pau. E a mídia aqui no Brasil, a nossa mídia aqui, ela submissa aos americanos, não falam. Um dos poucos caras que eu vejo falando sério contra isso é o Guga, né, da Rede Globo. Eu acho que só não tiram ele para não ficar tão feio. Porque ele é um cara que realmente ele é verdadeiro em tudo que ele fala. Eu observo que existem coisas ali até que ele se limita a falar, mas que ele fala bastante coisa. Ele tá me saindo um Celso Amorim, um Celso. Como é que é o nome daquele. Que era que falava boa noite, boa sorte, que morreu na época do Bolsonaro. Celso. Alguma coisa Amorim. Paulo Amorim. Paulo Henrique Amorim, acho que é isso. E também como o Boechat também. Eu nunca vi um helicóptero cair em chamas, né, de um opositor ao governo. Eu nunca vi acontecer nenhum repórter cair do helicóptero, assim, morrer assim do nada. E ainda o helicóptero pegando fogo. É esquisito. Mas o Guga tá como se fossem esses dois. Que eles falam coisas que as emissoras estavam quase. A Record já tinha mandado o Paulo Henrique fora. O Boechat também já estava já possivelmente para sair, porque começaram a ser opositores ao presidente da República, né? E você trabalhar numa emissora que às vezes serve aos interesses ou que vai ter retaliações de um governo que ganhar, os caras tiram você. Os caras tiram. E a nação brasileira, a gente mal tem o que comer no final do mês, quando o dinheiro já não dá. No dia 15, 20, a situação já fica apertada aqui. Imagina a gente passando por um momento de guerra, um momento de sanções econômicas, né? Porque possivelmente o Brasil vai ter que fazer um acordo com os Estados Unidos e vai ter que parar o comércio com a China. Não vai ter outra alternativa. Gente, não vai ter outra alternativa. Eu sempre acho que quando ele conseguir fazer isso, no final de tudo, que só quem vai comercializar com a China e com a Rússia é os Estados Unidos, e nós vamos ver eles rindo na nossa cara, né? Porque é nítido a tentativa de separar o continente americano, o Ocidente do Oriente. É nítido. É nítido que o Trump quer isolar as grandes potências para que elas não tenham como se estender. É nítido isso, né? Então, eu vou tomar a Groenlândia aqui, não toma hoje, mas quando tiver tomando todo o continente americano, é mais fácil. É mais fácil, né? Ele quer ser um dominador, um cara que é bilionário, um cara que já deve ter comprado muita gente, um cara que a inteligência americana, a CIA, o Pentágono, toda a inteligência americana já viu que isso vai dar certo, né? Porque se vocês acham que bombardeios de uma nação que é uma grande potência contra uma inimiga vai cair sobre onde? Vai cair nas inteligências de um país, né? Principalmente. Então esses caras eles estão vendo a China crescendo de forma avassaladora, e daqui a pouco a China fala assim, agora questão de honra, vamos tomar Taiwan. Vai lá, toma Taiwan, aí os Estados Unidos vai olhar assim, que vergonha. Perante o mundo todo, seria uma vergonha. Seria uma vergonha, né? Toda a guerra que os Estados Unidos perde é uma vergonha. Tu vê que eles se engrandecem, tudo que fazem, eles se engrandecem, né? Olha, nossa inteligência foi lá. Eu nunca vi inteligência da informação para contra-inteligência. A gente fez assim, a gente hackeou as câmeras e tal, e tal. Isso daí é o que ele noticia para a mídia vender, né? Revista, vender jornais e ficar rico. Isso aí é a história mirabolante. Eles estão querendo contar história incrível e tal.
quando a gente vai ver a realidade, é gente que estava dentro do sistema lá, que estava entregando, que estava se vendendo. O dinheiro compra tudo, cara. O cara tá lá dentro do sistema de outro país, ele é da própria nação de lá, ele tá vendendo o país. Isso você encontra em todo lugar, né? Você encontra em todo lugar. Então tem muita gente que gosta desse negócio de 007, de que não, que eu sou um espião, que não sei o que e tal. E gosta de participar dessas coisas. E outra coisa, quando entra ali, o cara, se não fizer de acordo com os interesses deles, eles têm poder para liquidar a família do cara toda, né? Então o cara acaba ficando sujeito ali aos interesses e é assim que funciona, né? Então a única forma que tem do Brasil começar a se preparar primeiro, a gente vai não podemos facilitar, né? Em uma guerra a gente não pode facilitar para o adversário. Então a Embraer, com a construção do F-39 Gripen, precisa, né, de ter um investimento. Ah, mas a gente não tem teto para investir. Tem que investir agora. Não é um momento mais em pensar em gasto de governo. É um momento grave que o setor econômico tem que começar a pensar em como que vai fazer para fortalecer as nossas defesas, as nossas fronteiras principalmente. Já era para ter começado isso. Não confiem na diplomacia de Trump. Donald Trump é traiçoeiro. A primeira coisa que se morre numa guerra é a verdade. O cara tá aqui, você tá achando que ele tá diplomaticamente conversando e tal, e tal, e tal, e ele tá só te cozinhando para fazer um ataque, né? É lógico que as nossas Forças Armadas também não são burras, né? Eles vão estar observando atividades, eles vão estar observando chegadas de homens, porque o cara não vai vir e vai fazer um ataque lá dos Estados Unidos aqui. Não é assim que funciona. Primeiro vai chegar um aparato de guerra, vai se posicionar dentro de certos países que são aliados dos Estados Unidos, e ali aí os soldados já começam aqui, ó, o que está acontecendo aqui. Mas antes disso acontecer, o Brasil já teria que estar investindo a Força Aérea, em drones, né, fabricações de drones, o que for mais prático, né, menos custoso, mas que for muito prático, para poder, em uma possível invasão, ter todo um aparato. E os drones são uma ferramenta incrível, né? Os drones, a aviação é muito importante. Então, um aparato de aviação, por quê? Os caras estão lá em outro país, tal, vai fazer base aérea lá. Quando eles começarem a levantar a base aérea, a gente já fortalece daqui também, né? Porque, tipo assim, vai ser um aparato à distância dos Estados Unidos. Ah, vai ter caças e tal, e tal, e tal. Quantos pilotos nós temos aqui? Eu não sei quantos temos. É, eu não sei quantos temos. Eu sei que o espaço aéreo e o espaço marítimo é um dos mais importantes que a gente precisa cuidar. Os mares, que não dá tempo de comprar submarinos, né? E a Força Aérea. Então, os mares seriam enfrentados pela Força Aérea. Então, navios, submarinos é complicado, mas navios, portas-aviões e tal, teriam que ser enfrentados por Força Aérea. Então, o nosso poder maior teria que ser a Força Aérea. Só que a gente tem que ter muitos pilotos, muitos caças, e, né? Não dá tempo de fazer? Faz o que der para fazer, para poder segurar uma possível situação, a gente segurar bastante tempo. Bastante tempo. Porque tempo você faz desgaste no governo deles, você faz desgaste econômico, você faz desgaste econômico, você gera um problema interno nos Estados Unidos, você gera uma pressão interna que pode derrubar o presidente, né? Então, como o presidente não tem acesso a toda a força bélica sem aprovação do Congresso, tem que ser analisado. Porque o Congresso não vai apoiar a invasão de uma outra nação. Isso não é certo perante o mundo. Mas quando eles tomaram o continente americano todo, quem vai dizer a cartilha do que é certo e o que é errado? Esse é o problema. Quem vai querer ficar do lado de que apoiou o outro país? É outro problema.